Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo de número 3 ao versículo de número 7. 1 Timóteo 1, do 3 ao 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu gostaria nesta noite de opor duas formas de cristianismo, uma pura, devida, a outra impura, indevida e legítima. O cristianismo exposto da forma correta, eu o chamarei de cristianismo piedoso. E o cristianismo trazido à tona de forma errada, conforme os termos que vou precisar, eu chamarei de cristianismo polemizador. Na carta a Timóteo, Paulo está contrapondo um cristianismo cujo alicerce é a piedade a um cristianismo cujo alicerce é a mera polêmica. Não estou aqui dizendo que não seja importante conhecermos a doutrina de Jesus Cristo, muito menos estou afirmando que não devemos defendê-la, de forma alguma estou dizendo isso. O apóstolo Paulo, ele próprio, se proclamou um defensor do Evangelho. Ele disse: fui posto para a defesa do Evangelho. Discutiu com os filósofos epicureus e estoicos lá em Atenas. Paulo discutiu com os judeus nas sinagogas. E as cartas paulinas são todas elas marcadas por controvérsias doutrinárias. Mas o que eu aqui estou a chamar de cristianismo polemizador não é aquele que levanta o estandarte da sã doutrina para defendê-la das agressões dos infiéis. O que eu aqui chamo de cristianismo polemizador, irmãos, é aquela forma de cristianismo que é sempre tendente a invenções, a doutrinas novas, a interpretações particulares. Os que se dão à polêmica neste sentido reprovável têm um espírito tendente a uma criatividade que foge aos limites da palavra de Deus. São pessoas que nunca se conformam com a simplicidade do Evangelho, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão sempre ensinando doutrina diversa, estão sempre ensinando coisas que criam de suas próprias cabeças, teorias, pensamentos, filosofias, que eles mesmos anunciaram. Alguns dentre estes começam a apregoar coisas novas, sob o pretexto de que receberam revelações novas, iluminações que outros de antigamente não tiveram. E Paulo os reprova taxativamente em 1 Timóteo 1, versículos de número 3 e 4, que diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Portanto, Paulo,
quis que Timóteo ficasse em Éfeso, porque viu que estava ali havendo uma fermentação doutrinária, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Alguns estavam ensinando outras doutrinas. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem dissensões do que o serviço de Deus na fé. Tem pessoas, irmãos, que ficam criando doutrinas particulares, porque são obcecadas por discussões, são obcecadas por polêmicas, por divergências, por contestações. Paulo diz que estes homens se dão a fábulas e a genealogias sem fim. Uma fábula é uma história, inclusive difícil de ser acreditada. A fábula é uma história fantasiosa, mitológica. É uma história esquisita, de tendências ocultistas, misteriosas. Pois bem, irmãos, ainda hoje muitos estão se desviando após fábulas. Há pessoas que têm dado testemunho nas igrejas, que falam de coisas fantasiosas. Eu creio no impossível, mas eu não creio no fantasioso. Deus é poderoso para fazer coisas miraculosas, mas Deus segue princípios que Ele mesmo estabeleceu e que nos foram revelados em Sua palavra. Deus não opera em contradição, mas nós temos visto e ouvido testemunhos os mais absurdos possíveis, e há uma verdadeira competitividade para se saber quem vai contar algo de mais extraordinário e sensacional. Quanto mais obscuridade, mistério, mais as pessoas são atraídas. Nós vivemos numa geração fascinada pelo esquisito, pelo ocultismo. Basta que se vejam os quadros atuais. Você não sabe que figura está estampada naquele quadro. E quanto mais se torna misterioso o significado do quadro, mais ele tem valor, mas ele se torna caro. Hoje em dia, o existencialismo como filosofia tem dito que tudo que é racional, claro, não é bom. E eles ficam procurando incentivar a obscuridade, o irracional, coisas sem pé e sem cabeça. E os que falam nisso são tidos por intelectuais e pessoas de mente avançada, de espiritualidade evoluída. Infelizmente, irmãos, este tipo de mentalidade esotérica, ocultista, tem adentrado dentro dos portais da cristandade. E há muitos hoje que enveredaram por cerimônias esquisitas, nas quais se faz um sapateado pré-fabricado. Todos se portam do mesmo jeito, como se estivessem em meio a um ritual. E revelações obscuras, ininteligíveis, são dadas. Pessoas contam milagres fantasiosos, como por exemplo o de receberem dentes dourados, como se Deus não quisesse dar, caso a pessoa não tivesse dente, um dente de osso, conforme Ele fez no princípio. Há pessoas por aí, irmãos, falando em poderes nas mãos, como se houvesse ondas elétricas de caráter espiritual saindo de suas mãos para curar os outros. Não entendem eles que o ato de imposição de mãos que a Bíblia preceitua é um mero gesto fraternal. Quem cura é Deus, pelo seu poder. Outros estão aí, irmãos, orando por óleos, por flores, e atribuem a estes objetos, após a oração, poderes miraculosos. Tem uns que estão se aprofundando no conhecimento de Satanás e ficam falando tudo sobre demônios, sendo que o que eles dizem não se pauta na Bíblia Sagrada, mas no que eles aprenderam dialogando com pessoas endemoniadas, como se o diabo não fosse o pai da mentira e os seus demônios seguissem a sua linha. E ficam por aí dizendo: para expulsar o demônio tal é desse modo, se for uma legião é desse jeito.
A Bíblia só me diz uma coisa: em nome de Jesus expulsarão os demônios. Eu não quero conhecê-los, eu não quero saber que nomes eles têm, eu não quero saber do que eles gostam ou do que eles não gostam. O meu papel como crente é dizer a eles que saiam na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, essas pessoas que vão além da palavra terminam se ensoberbecendo em face de outras, porque elas dizem: bem, você só conhece a Bíblia, mas eu, além de conhecer a Bíblia, sou expert em demônios. O outro diz: você conhece só a Bíblia, mas eu, além da Bíblia, tenho experiência com os mistérios. Paulo diz assim na carta aos Coríntios, que os de lá de Corinto deveriam aprender com ele e Apolo a não ir além do que está escrito, para que eles não se ensoberbecessem uns em face dos outros. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que quando o homem vai além da Bíblia, a soberba aparece, porque a Bíblia nos une. Mas se nós escolhermos uma fonte de conhecimento além da Bíblia, então uns vão dizer que têm acesso a ela e os outros não, e esses aí vão se ensoberbecer uns em face dos outros. Há pessoas hoje dizendo que só quem conhece grego é que pode interpretar a Bíblia. Aí eles se ensoberbecem uns em face dos outros, dizem: nós conhecemos grego, vocês não. Outros dizem: para interpretar a Bíblia é preciso conhecimentos históricos, que somente os eruditos têm. Vocês não têm, nós temos, então nós somos superiores a vocês. A Igreja Católica diz que a Bíblia só pode ser interpretada segundo a tradição que ela diz ter guardado. Como essa tradição é apropriação dela, segundo sua interpretação, então ela diz: só nós podemos interpretar a Bíblia. Por isso que Paulo disse: não vão além do que está escrito, porque vocês terminarão caindo na soberba, um em face do outro. Meus amados irmãos, a Bíblia é a completa palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é completa. Paulo diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Este livro me deixa perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o último versículo de Apocalipse diz: amém. Começa com o princípio e termina com o amém. Este livro é a completa palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não devemos interpretar a Bíblia por coisas humanas, devemos comparar o espiritual com o espiritual. A Bíblia é interpretada ela por ela própria, porque é a completa palavra de Deus. Mas hoje em dia muitos estão aí se desviando após fábulas e criando doutrinas que não estão pautadas na palavra de Deus. Eu não me impressiono com o relato que eles trazem, não me impressiono nem mesmo se fizerem descer fogo do céu, porque o anticristo fará. Eu não me espanto, irmãos, com os olhares misteriosos que eles apresentam, com a aparência de sobrenaturalidade, porque eu quero lhes dizer uma coisa, meus irmãos, nessa noite: eu só tremo e temo diante da palavra de Deus. Se desviarão após fábulas. Mas Paulo fala de alguns que se entregam à polêmica em face de genealogias sem fim. Os judeus costumavam se gloriar perante os gentios e diziam que a igreja deles era melhor do que a igreja dos não-judeus, mostrando genealogicamente que descendiam de Abraão. E dentre os judeus, alguns procuravam mostrar que vieram da tribo de Levi, outros procuravam demonstrar que eram da descendência de Davi, para desse modo se gloriarem um em face do outro. Um dizia: eu sou um crente melhor do que tu, porque está aqui a genealogia, o meu pai foi filho de não sei quem, que foi filho de não sei quem, está aqui, bateu em Davi, eu tenho algum parentesco com Jesus. Os judeus ficavam, irmãos, brigando em face de genealogias. Alguém disse: pastor, isso não é mais problema hoje? Talvez não desse modo, mas de um modo semelhante.
Há igrejas hoje, irmãos, que se gloriam do que foram no passado como se ainda fossem no presente. Tem igrejas que dizem: nós estamos numa posição especial, porque os fundadores de nossa denominação foram homens santos, homens assim. Eu quero saber se eles são santos como os fundadores. Meus amados irmãos, não adianta dizer quem fundou nossa denominação era assim, 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 se a denominação hoje já não é mais como seus fundadores a deixaram. Eu louvo a Deus por John Wesley, louvo a Deus por seu irmão Charles Wesley, pela obra que fizeram no século XVIII. Mas eu quero dizer e digo com verdade: o metodismo de hoje não tem mais nada a ver com o metodismo que Wesley deixou. E não adianta se gloriarem os metodistas dizendo: bem, nós somos melhores porque somos fruto do trabalho de John Wesley no século XVIII. Manter o nome, irmãos, não é manter o fervor nem a doutrina. Igreja Batista Renovada Moriá, se nós apenas mencionarmos que procedemos dos anabatistas, sem sermos anabatistas, estamos apenas nos gloriando no vento, no nada. Não basta falarmos de onde viemos, nós temos que sermos o povo anabatista do século XX. Nós não queremos brigar por genealogia, nós temos que demonstrar o que somos. Se nós, irmãos, não vivermos à altura do que temos que viver, nós podemos ficar dizendo que viemos dos anabatistas, podemos até colocar uma placa de igreja anabatista, mas tudo será como nada. O que Deus quer que sejamos. Um anabatista é um abnegado, é aquele que renuncia tudo por Jesus, que não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que lhe está proposta em Cristo Jesus. Muitos hoje dizem: eu não vou sair da minha denominação, parei por uma igreja que está guardando a sã doutrina, porque a minha denominação é aquela denominação maior do movimento pentecostal no Brasil, a mais antiga. Quando começou foi um grande avivamento. Eu não quero saber o que ela foi, eu quero saber o que é agora. Deus, irmãos, não se dobra a placa. Deus não quer saber de placa. Deus quer saber do povo que está dentro da capela. Se, meus irmãos, eu estivesse numa igreja que, por mais que fosse herdeira de uma boa tradição, ela estivesse desviada, eu sairia dela e procuraria uma que guardasse esta palavra. Nem que fosse para me reunir debaixo de uma árvore, nem que fosse para entrar dentro de uma caverna para cultuar a Deus com irmãos lá. Eu quero estar onde a verdade de Deus também esteja. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, do 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, note, o cristianismo bíblico é o cristianismo piedoso, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Tem gente que forma doutrina em cima de uma palavra, irmãos. Formar a doutrina em cima de um versículo é perigoso, e ainda tem uns que formam doutrina em cima de uma palavra. Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 1, do versículo de número 8 ao 11. Veja o que Paulo diz acerca destes que estavam causando problemas e que Timóteo deveria repreendê-los. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo,
tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes e irreverentes e pecadores e ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vejam, irmãos, esses homens que estavam ensinando outra doutrina lá em Éfeso, e que Timóteo deveria repreendê-los, estes homens, como eram judeus, daí porque faziam questões em cima de genealogias, queriam dizer que eles eram superiores aos outros, não judeus, porque os judeus é que tinham recebido a lei, e segundo eles, o evangelho não era o bastante para a salvação, necessário era a obediência à lei para a salvação, afirmavam. E Paulo aqui escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, a lei é boa, mas não é boa para o que eles querem. Eles estão dizendo que a lei é boa para salvar, mas a lei não é boa para salvar, ela é boa para reprovar. A lei mostra quem não é salvo, mas só o evangelho salva. Irmãos, o que Paulo está dizendo é bom para a nossa época por uma razão inversa. Hoje em dia, dificilmente você encontra alguém que diz que a salvação seja pela lei no meio da cristandade evangélica. Mas tem muitos aí dizendo que não precisa mais de lei. Quando a gente começa a pregar contra o pecado, eles dizem: está pregando a lei. Eu recebi uma carta recentemente, onde a pessoa me agredia por palavras porque dizia que eu estava ensinando a salvação pelas obras. Basta que preguemos contra o pecado, que as pessoas digam: estão pregando a lei. Mas quem foi que disse que quando pregamos contra o pecado, quando nos valemos da lei para mostrar o erro, queremos mudar as pessoas com a lei? Quando nós falamos do pecado, é apenas para conscientizá-las de que elas precisam buscar Jesus. É Jesus quem vai mudá-las. Nós denunciamos o pecado pela lei, mas oferecemos restauração pela graça. Ninguém diga que a lei não é boa. Paulo diz: a lei é boa se usada de forma legítima. E ele diz: a lei não é para os justos. Quem está vivendo corretamente não precisa saber da lei, já está cônscio de que era um pecador e que agora está vivendo à altura do preceito divino pela graça. Nós temos que pregar, irmãos, contra o pecado, é para aqueles que estão vivendo no pecado. Temos que usar a lei de modo legítimo, ela é para ser usada. Nós pregamos a lei sim, mas não para salvar. Pregamos a lei para conscientizar os homens de que eles precisam de salvação. Nós falamos contra o pecado, nós mencionamos a lei moral divina, para que os homens vejam quão distantes estão do padrão de Deus, mas nós não queremos que eles mudem por força própria. Nós não queremos que eles anotem todos os mandamentos da lei num papelzinho e saiam por aí com esse papel toda hora, olhando para ver se estão andando corretamente. Nós não queremos que os homens amarrem uma fitinha no dedo para se lembrar que tem que obedecer os preceitos da lei. Não! Quando nós usamos da lei, quando nós falamos que os homens são pecadores, nós esperamos que imediatamente um grito saia para cima, pedindo misericórdia, pedindo poder, pedindo graça. Só Deus pode dar forças para que andemos na sua palavra. Paulo diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas agora, estando com a fé, já não precisamos do aio. A lei é só para lhe dar um empurrão, para você buscar Jesus. Em Jesus é que você vai ter tudo o que precisa: força, poder, para viver uma vida santa e obediente a Deus. Nem salvação pela lei, nem abandono da lei, mas a lei usada de forma legítima. Notemos ainda o que Paulo está a nos dizer. Ele reprova o cristianismo polêmico, ainda nos versículos de número 6 e 7. Veja o que ele diz: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações.
Irmãos, eu queria que Paulo estivesse vivo hoje entre nós, ele está vivo no céu, para ele dizer essas coisas, e eu ter a oportunidade de ouvir o que iam dizer dele. Note a linguagem de Paulo. Eles dizem que são mestres da lei, mas Paulo diz, eles não entendem nada da lei, não sabem nem o que dizem, não sabem nada acerca daquilo que com tanta ousadia falam. Por certo em dizer, Paulo, você está julgando, Paulo, você está sendo muito duro. Mas Paulo disse a verdade. Eles dizem-se mestres da lei, mas não sabem de nada, falam com muita ousadia, mas nem aquilo que dizem eles estão sabendo o que é, nem a bobagem que eles estão falando eles compreendem. Mas Paulo fala-nos do cristianismo piedoso. Vejamos, versículo de número 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, ou conforme algumas traduções, e de fé não fingida. Meus amados irmãos, o cristianismo de Paulo é doutrinário, mas acima de tudo é prático. O apóstolo Paulo diz que a doutrina é segundo a piedade, conforme já vimos. Ou seja, para Paulo, entender sem viver não adianta. A doutrina que pregamos tem que ser adornada com a vida. Paulo diz, o cristianismo tem doutrina, tem ensino, mas o fim da doutrina, o fim da admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Meus amados irmãos, de nada adiantará falarmos no cristianismo se do nosso coração não proceder o amor para com Deus e para com o próximo, se não haver em nós uma boa consciência e um coração puro, tudo isso procedendo de uma fé verdadeira. O cristianismo piedoso, ele promove a humildade e a sinceridade. O cristianismo polêmico promove a soberba e a hipocrisia. Já vimos que Paulo diz que os que se entregaram às fábulas são enfatuados, se dizem mestres da lei, são orgulhosos, querem se sobressair sobre os demais, dizendo que conhecem algo além da Bíblia que os outros não conhecem. Mas o cristianismo piedoso se limita à Bíblia, se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a simplicidade do Evangelho. O cristianismo piedoso promove a humildade e a sinceridade. Em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala no versículo 2 que os pregadores de heresia têm a consciência cauterizada, porque falam mentiras com hipocrisia, ou seja, eles sabem que o que estão dizendo é mentira, eles sabem que aquilo que eles estão falando é mentira, mas com hipocrisia eles falam com ousadia. É como Paulo disse antes, se dizem mestres da lei, mas não sabem o que dizem, nem o que asseveram, com muita ousadia. Eles nem sabem, mas fazem com ousadia. Paulo diz, eles sabem que é mentira e continuam falando. A consciência deles já morreu. Eles falam a mentira como se fosse verdade, porque a consciência já secou. Já não bate mais o sino quando eles falam a mentira como se fosse verdade. Já perderam toda a sensibilidade. Eu às vezes fico ouvindo esses programas da Universal, para ver como é que as coisas estão andando. E meus amados irmãos, eu fico vendo aqueles homens falando a mentira com tanta ousadia. A gente nota que eles sabem que o que estão dizendo é mentira. Ficam pegando versículos bíblicos para fazerem campanhas que não tem nada a ver com o versículo. E falam com uma ousadia tremenda, como se aquilo ali fosse o que Deus está mandando. Já tem a consciência cauterizada, já morreu a sensibilidade, o sino já não bate mais dentro deles. Hipocrisia. O cristianismo polêmico promove o orgulho e a hipocrisia, mas o cristianismo piedoso promove a humildade, só a Bíblia, e a sinceridade, do jeito que ela diz. Vamos ver qual a consistência do cristianismo piedoso. Em primeiro lugar, ele consiste no amor. Paulo diz, o fim da admoestação visa ao amor. Quando se fala em amor, as pessoas pensam logo no amor ao próximo.
Mas o amor sublime é o amor a Deus, do qual o amor ao próximo é apenas uma parte. Amamos ao próximo dentro do nosso amor a Deus. O primeiro mandamento é este: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Notem, se eu vou amar a Deus de todo o coração, alma e forças, em tese nada teria me sobrado para eu amar o próximo, já que tudo eu concentrei no meu amor a Deus. Mas eu posso amar o meu próximo em Deus, e é assim que devo amá-lo. Eu o amo na medida em que ele é criação de Deus, na medida em que ele é feitura das mãos divinas. Quem ama a Deus cumpre a lei, diz o apóstolo Paulo. Quem ama a Deus obedece o primeiro mandamento de não ter outros deuses ao seu lado. Quem ama a Deus não toma o seu nome em vão. Quem ama a Deus aceita o seu Filho a quem ele enviou. Quem ama a Deus, meus amados irmãos, não se prostra diante de imagens de escultura. Quem ama o seu próximo não adultera com ele, não mente para ele, não furta dele. Quem ama cumpre a lei. O cristianismo piedoso é o cristianismo do amor. Vou dizer-vos uma coisa: a Bíblia fala de uma perfeição possível e chama pela boca do apóstolo João de perfeito amor. Jesus disse: se vocês saudarem só aos amigos, vocês em nada se diferenciam dos gentios. Aí ele disse: nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem. Então ele diz: fazendo assim vocês serão perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, podemos ser perfeitos em amor, irmãos. Por mais que ainda estejamos sujeitos a errar, porque podemos fazer mau juízo com nossa mente ainda é fraca e raciocina errado muitas vezes. Mas a questão é que podemos estar sempre bem intencionados. O nosso coração pode agir sempre sobre a base do amor, é possível agir sempre em amor. Senão Jesus não teria dito: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Tenhamos um coração cheio de amor. Aquele que obedece a Deus é aperfeiçoado no amor, diz a Bíblia Sagrada. Mas esse amor, segundo o apóstolo Paulo, ele procede de um coração puro. Para que você tenha um coração cheio de amor, você tem que ter um coração esvaziado de egoísmo. O coração tem que ser purificado do egoísmo para que o amor chegue. Deus é amor, e Deus é bom. A bondade é o amor, e Deus é bondade, Deus é amor. Quando Deus chega, chega bondade, chega amor. Mas para Deus lhe encher, você tem que ficar vazio de si próprio. É preciso que nos esvaziemos de nós para sermos cheios de Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas embora a decisão de renunciar ao ego seja nossa, quem tira de nós o ego é Jesus Cristo. Para falar a verdade, Ele já tirou quando morreu em nosso lugar na cruz. Morreu como nosso representante. Quando Ele morreu, nele nós morremos. Mas nós temos que trazer a sua cruz para dentro de nós. Nós temos que aceitar que estamos mortos com Ele para o pecado. E quando aceitarmos a afirmação da Bíblia de que morremos com Ele para o pecado, o Espírito Santo converterá aquilo que a Bíblia afirma em realidade em nossas vidas. E o eu perderá a força, e Jesus vai encher o nosso coração e a nossa vida. Como disse Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Temos que ser purificados do ego. Temos que ser purificados do egoísmo. Irmãos, temos que nos esvaziar de tudo que é terreno, carnal, para que Jesus nos encha de sua própria pessoa. Um coração puro e um coração cheio de amor é a mesma coisa. É preciso estar puro para ter amor. E se você tiver amor, vai estar com um coração puro. Um coração sempre cheio de boas intenções. Mas aqui fala também numa consciência boa. Meus irmãos, eu preguei aqui domingo que o homem descrente, o homem não crente, ele não serve a Deus e nem ama a Deus.
Isso acontece porque a sua consciência fica perturbada na medida em que ele se aproxima de Deus. Alguém diz: espere um pouco, pastor. Eu conheço pessoas que não são crentes, que são extremamente tementes de Deus, que são religiosas. Bem, essas pessoas inventaram um Deus para si. Elas estão fugindo do Deus verdadeiro, se apegando a um Deus falso, que elas criaram ou com as mãos ou com a imaginação. Porque, meus amados irmãos, o homem sem Jesus se aproximando do Deus verdadeiro fica aterrorizado, porque somos pecadores, Ele é santo. Quanto mais próximos dele, mais nossa consciência fica sensível, mais o nosso mal fica vistoso, e mais vemos a nossa feiura, e mais angústia sentimos, e a vontade que temos é de correr. O hino 15 da harpa cristã diz: eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Até que um dia eu senti sobre mim a espada da lei. Meus irmãos, é quando a gente sente a espada da lei que a gente vê quão condenado estamos. O pregador traz o homem para próximo de Deus, para que sua consciência sensível perceba que ele é um pecador, a fim de que depois ele clame pela graça que se revela em Jesus Cristo. Vejam bem, o descrente, sem querer aceitar Jesus como Salvador, não pode suportar a presença de Deus. Quando Adão pecou, fugiu. Quanto mais Deus chegava perto dele, mais aterrorizado ele ficava. O homem sem Cristo, ele tem uma consciência tão perturbada quando se aproxima de Deus, que ele não quer amar a Deus, ele quer fugir de Deus. Ele não quer servir a Deus porque não consegue, é um terror para ele. O máximo que ele pode fazer é inventar um Deus imaginário para pretensamente servi-lo. Mas quando o homem, irmãos, se encontra com Jesus, Jesus, pelo sangue que ele verteu a favor de nossos pecados, lava-nos de toda impureza na consciência. Quando eu olho para Jesus Cristo morrendo por mim na cruz do Calvário, eu descubro que posso comparecer tranquilo diante de Deus, porque o meu pecado foi pago, e foi bem pago, pelo sangue do próprio Filho de Deus encarnado. Minha consciência se tranquiliza para que eu me vá à presença de Deus, pelo fato de Jesus ter morrido por mim no Calvário. É o sangue dele que alivia-nos de todo fardo de consciência. É o seu sangue que remove a culpa. E agora eu posso entrar na presença de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Eu era culpado, mas agora não sou mais, porque a minha culpa foi paga, porque a minha dívida foi paga, porque a justiça de Deus que exigia punição contra mim foi satisfeita, porque Jesus pagou em meu lugar aquilo que eu não podia pagar. Pelo sangue de Jesus eu tenho boa consciência. Note, para que eu tenha amor a Deus, eu tenho que ter um coração puro. Para que eu tenha um coração puro e um coração que ama a Deus, eu tenho que ter uma consciência boa. É o fato de minha consciência estar agora livre de qualquer turbação que me dá coragem de entrar na presença de Deus para amá-lo. Antes eu fugia, porque minha consciência não me permitia estar com Ele. Mas agora, com a consciência tranquila, confiante de que pelo sangue de Jesus Ele me aceita, eu posso estar na presença dele, eu posso amá-lo com confiança. Eu tenho gratidão pelo que ele fez por mim através de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, eu posso me encher de amor por ele e posso me esvaziar de tudo que é egoísmo. Mas nós temos o que a Bíblia Sagrada diz, que tudo isso procede da fé sem hipocrisia. Versículo de número 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. A raiz é a fé, irmãos. Tudo começa com a fé. Vejam só, nós não fomos salvos por obras, nós somos salvos por fé.
Se amamos a Deus, não é porque somos bons, é porque através da fé, Ele permitiu que nós o amássemos. Ele deu amor para que o amássemos. A minha história era essa: eu vinha fugindo de Deus, com a consciência perturbada. Quanto mais Deus chegava próximo, mais eu corria. Deus criou o inferno por misericórdia, para que pudéssemos estar longe dele, porque perto dele, sem Cristo, o terror era maior ainda. Eu estava correndo de Deus, mas de repente o Espírito Santo pediu que eu parasse. Eu ouvi um pregador do Evangelho, eu li a Bíblia Sagrada, e de repente eu descobri que Jesus tinha morrido por mim na cruz do Calvário, que o seu sangue tinha sido vertido, que a culpa tinha sido paga. Naquele instante, meus irmãos, a minha consciência culpada começou a encontrar alívio, porque eu já não sou mais culpado, eu fui perdoado pelo sangue de Cristo. Naquele momento eu confiei no que Jesus fez por mim, eu acreditei no que Ele fez por mim, e por isso eu me acheguei a Deus, e eu não fiquei mais aterrorizado. Pelo contrário, o meu coração se encheu de vontade de amá-lo. Naquele momento eu quis me livrar do egoísmo, para que pudesse apenas contemplá-lo e me maravilhar com a sua bondade. E eu descobri que o Jesus que tinha pago os meus pecados pelo seu sangue, também tinha morrido em meu lugar, de modo que o meu eu morreu na cruz de Cristo. Quando eu aceitei isso, o eu foi-se embora, e o amor de Deus preencheu todo o espaço. É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Cristianismo é amor incendiário por Deus. Cristianismo é amor apaixonado, irmãos, por Deus. Cristianismo é a pessoa em chamas para Deus, fervendo de devoção para com Deus. Não é mera teoria, não é mera polêmica, não são discussões vãs. Cristianismo, irmãos, é comunhão com Deus, é a presença de Deus em nossas vidas continuadamente. Chegou a hora de pararmos de teorizar sobre Deus e ouvi-lo. Moisés ficava analisando Deus. Deus disse: Moisés, tu vai tirar o povo do Egito. Moisés disse: quem sou eu, Senhor? Deus disse: tu vai falar. Moisés disse: eu não sei falar. Deus disse: vai. Moisés disse: como é o teu nome? Como é que eu vou te apresentar ao povo? Moisés ficava, irmãos, em análises, em investigações. Mas depois ele descobriu que com Deus nós temos é que ouvi-lo e não investigá-lo. Ouvir o que ele tem a dizer. Deus, irmãos, não é para ser teorizado. Deus não é uma doutrina, Deus é uma pessoa. Para falar a verdade, são 3 pessoas, glória a Deus. E Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Chega de meras palavras, irmãos, de meras discussões. A mulher samaritana falando com Jesus ficou só no plano da análise, no plano da teologia, no plano, irmãos, das investigações. Mas Jesus mostrou-lhe coisa melhor. A mulher disse: Senhor, como é? A gente deve adorar no templo, como dizem os judeus? Ou deve adorar no monte? Questões polêmicas, irmãos, discussões sem fim. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas a mulher dizia: como é, Senhor? Eu devo ir ao templo ou eu devo subir no monte? Os judeus dizem que é no templo, os nossos pais diziam que era no monte. Jesus disse: mulher, é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem é esse que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Mulher, tu bebe desta água e torna a ter sede, mas se beber da água que eu der, se beber da água que eu der, se fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia.
Na festa dos tabernáculos, Jesus disse: chega, aleluia. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não meras palavras, cristianismo é poder, cristianismo é vida. Se está tudo vazio aí, se falta óleo aí dentro, se está rangendo a máquina aí dentro da tua vida, eu quero te dizer uma coisa: se está arranhando, Jesus Cristo vai colocar óleo. Se está seco, se é um deserto, vai florescer e rios de água viva vão correr na tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Quer saber o que é cristianismo? É só ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. No versículo 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Quem tem consciência tranquila se regozija, aleluia. Orai sem cessar. Quem tem coração puro está orando toda hora, porque só pensa em Jesus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Esse aí está cheio de amor, é toda hora dando graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, deixa o fogo do Espírito arder. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aceitemos as profecias que, julgadas pela palavra, são aprovadas. Abstende-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, isso aqui para mim não é imposição não. Isso aqui para mim é maravilhoso. Ser santo, ser puro, é aquilo que almeja a alma do crente. Não é um fardo não, é a satisfação. O pecado é que é doloroso, o pecado é que inquieta, é que rouba a felicidade, é que perturba a consciência, é que leva a pessoa para o psicólogo. Mas a santidade dá alegria, dá felicidade. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no versículo 23 diz: o mesmo Deus da paz, Ele é Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus amados irmãos, é hora de cristianismo piedoso, é hora de comunhão com Deus, é hora de ter a alegria do céu irradiando o nosso rosto, é hora de ter o fogo do Espírito Santo queimando em nosso coração. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Jorge a vir aqui à frente. Vamos cantar, aleluia, aquele corinho: como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira, aleluia. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo, aleluia. Aleluia. Como é bom ser crente, irmãos. Como é bom servir a Jesus. Aleluia! Só o crente tem essa alegria. Só o crente, irmão, sabe o que é a paz de Deus no coração. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus!
anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença, como amar do Filho teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, sim, minha alma sabe.